Se até o atleta mais dominante da nossa geração sentiu o peso do alto rendimento, o que isso fala sobre o futuro do nosso esporte? Mas antes de começar esse vídeo, enquanto eu vou ali reabastecer meu café, aproveite, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe com seus amigos. Recentemente, um dos maiores nomes do Nogi mundial anunciou sua aposentadoria. A justificativa dele foi problemas estomacais, problemas de saúde, e ele anunciou que vai se afastar das competições, mas vai se manter ativo dentro do Nogi. E é sobre esse tema que a gente quer falar, a longevidade dentro do esporte e o impacto do alto rendimento. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho quem é Gordon Ryan, esse grande campeão também muito polêmico. Gordon Ryan foi dominante durante anos dentro do Nogi, e ele começou a se destacar justamente sentindo um gap que tinha na nossa modalidade, que eram os ataques de perna, os chamados leg locks. Ele percebeu que o jiu-jitsu e o Nogi em especial trabalhavam muito mais a parte superior do corpo e negligenciavam a parte inferior, né? Como o técnico dele fala, 50% do corpo era negligenciado. Então ele começou a estudar muito e revolucionar essa parte de leg lock, os ashigaramis, os controles de perna, e isso mudou a maneira como a gente enxerga, estuda e treina o Nogi hoje em dia. E não só isso, ele também trouxe muito mais vigor físico para a modalidade, ele fez muitas lutas com um tempo muito longo, o que obrigava que o atleta tivesse também uma grande condição física e estratégia de luta. Eles também, junto com o professor dele, criaram diversos sistemas de estudo, de avanço e de progressão do Nogi, utilizando ashigaramis, controles e muitos sistemas, o que fez com que o Nogi desse um grande salto na parte técnica e na parte de estudos avançados. Então, sem sombra de dúvidas, não só pelos resultados que ele alcançou, mas pela maneira que ele ensina e transmite o jiu-jitsu, o Nogi, ele realmente revolucionou nosso esporte. Mas ele, durante toda a carreira dele, ele sempre teve paralelo problemas de saúde, problemas estomacais, uma série de problemas que ele comenta lá nas postagens dele, e a gente não sabe a intensidade disso, mas que isso acabou afastando ele das competições. A gente não sabe dizer exatamente quais são as causas, a origem desse problema dele, e nem qual o efeito, qual a intensidade disso na saúde desse grande atleta. Mas a gente sabe sim o quanto que a pressão do alto rendimento pode abalar a nossa saúde, principalmente em problemas estomacais, região digestiva que é tão ligada à parte emocional. Todo esporte, à medida que ele vai crescendo o número de praticantes e o nível dele vai aumentando, acontece também um maior equilíbrio no topo, onde tem vários atletas com grande capacidade de ganhar. Então saber muita técnica, ter esse conhecimento aprofundado, não é mais um grande diferencial, na verdade é um básico para te colocar no topo. E as valências físicas em alto nível, em alto rendimento, fazem muita diferença. Em especial no Nogi, onde tem uma grande vertente, um grande braço do wrestling, que vem para o nosso esporte, para o Nogi, e traz aquele alto nível de treinamento do wrestling, as partes de queda, de controle, o treinamento excessivo, a força física, a pujança, a explosão do wrestling é muito presente no Nogi. Sem falar na questão de mobilidade, de pressão, de resistência, de fazer muitas lutas no mesmo dia. Então o alto nível do Nogi hoje exige muito do atleta de alto rendimento. E no nosso esporte em especial a gente tem uma peculiaridade que a maioria dos atletas competem o ano inteiro. Então é praticamente impossível você fazer uma periodização de treinamento para o atleta estar no auge no determinado período, porque eles acabam competindo o ano inteiro. A intensidade do treinamento, de repetições do jiu-jitsu, do Nogi, é muito intensa também, e muitas vezes trabalhando mais um lado do que o outro. Então o número de repetições e a intensidade de treinamento para um atleta de alto nível precisa ter uma cobrança excessiva e ser realmente levado ao extremo, muito próximo do limite. E um erro muito comum que a gente comete é não entender que essa intensidade alta de treinamento, ela tem um prazo de validade. Seu corpo não consegue se manter treinando em alto rendimento e alto nível durante muito tempo. Você precisa intercalar e aprender que a partir de uma certa idade não pode ou não deve mais estar numa grande intensidade de treino, e sim um treinamento inteligente. Então é muito importante que a gente priorize essa intensidade, o volume de treino até uma certa idade, principalmente a fase inicial no jiu-jitsu, mas que a partir de um certo ponto, a hora que a nossa idade começa a chegar e a nossa valências físicas começam a diminuir, é importante que a gente faça essa transição
de um treino de alta intensidade, de muito volume, para um treino inteligente. A alta intensidade de treinamento, ela não é benéfica para a saúde. É muito importante que a gente, professor, transmita isso para os nossos alunos. A atividade física e esporte, ele é saúde. Alto rendimento não é sinônimo de saúde. Você pode treinar jiu-jitsu de uma maneira menos intensa, focado na sua qualidade de vida, na sua saúde, e você realmente vai aprender e o jiu-jitsu vai mudar a sua vida. Mas quando a gente fala de alto rendimento, tudo é levado ao limite. Então a gente já não está mais falando de saúde, a gente está falando de resultado. E no jiu-jitsu, a gente tem também um agravante de que a gente quer treinar muito tempo, então até ficar velho, a gente quer continuar treinando em alto nível, mas também a gente começa muito cedo. Hoje a gente vê crianças de 4, 5 anos competindo e treinando em alto nível. A especialização precoce dentro do nosso esporte, que é outro fator que acaba fazendo com que grandes nomes do nosso esporte se aposentem mais cedo. Eles têm muita pressão, muita cobrança desde cedo na sua vida. No momento que era para estar se divertindo, brincando, sendo criança, começa uma cobrança excessiva e essa pressão com certeza influencia tanto na saúde física quanto na saúde mental dos atletas. Como o jiu-jitsu vem da vertente da defesa pessoal, do MMA, do vale tudo, de lutar por honra, de não desistir, de não mostrar cansaço, de não se abater, o treinamento antigo e hoje em dia ainda é levado muito ao extremo, não só ao extremo físico, mas também ao extremo mental. Mas não é um extremo mensurado, pesquisado, como alguns esportes que tem muito estudo e um grande acompanhamento médico em cima. É uma pressão empírica. Aquilo que a gente acha que é certo, a gente bota pressão nos alunos, bota pressão nos atletas e tenta tirar o melhor deles com o conhecimento que a gente tem. E muitas vezes um esporte que era para a gente trabalhar dentro de sistemas, organização de estudo, progressões, trabalhar passo a passo, a gente acaba trabalhando no formato de guerra, de luta, de combate, de vida ou morte, o que aumenta muito a pressão na cabeça dos atletas. Não é mais um esporte para eu ganhar ou perder ou evoluir. E essa pressão excessiva tem total influência na saúde dos atletas. Nesse caso específico do Gordon Ryan, a gente não teve essa pressão precoce, pelo menos não que eu tenha acompanhado na carreira dele, mas eu tenho certeza que uma coisa que influenciou muito foi um monte de polêmica que ele se meteu. O Gordon Ryan sempre foi um atleta muito polêmico, o que também pra gente acabou sendo bom, porque ele levantou muito a mídia do nosso esporte e também a parte de remuneração dos atletas, porém, acredito que para a vida dele, para a saúde dele, ele trouxe diversas complicações que talvez não precisasse ter comprado, brigas que não precisasse ter comprado. E eu ainda levanto uma polêmica a mais para você refletir, pensar e comentar aqui com a gente. O Gordon Ryan deixou de lutar algumas vezes por estar doente, mas eu conheço muitos atletas de alto rendimento, de alto nível, que lutaram com o joelho estourado, com o ombro fora do lugar, com diversos problemas de saúde. O próprio Preguiça enfrentou o Gordon Ryan um dia depois do melhor amigo dele morrer, com o psicológico abalado, e na luta seguinte o Gordon Ryan cancelou a luta porque não estava bem de saúde. Então a gente sabe que o atleta que é lutador mesmo, que é guerreiro mesmo, ele luta quando está bem e luta quando está mal. Na sua opinião, foi uma justificativa coerente e sincera do Gordon Ryan ou ele arrumou um motivo para se afastar das competições? Comenta aí com a gente. E a gente aproveita para deixar a pergunta: qual é o seu objetivo? Treinar por muito tempo ou treinar com alta intensidade para conseguir resultados? Isso é muito importante para que você direcione seus treinos, seus objetivos. Lembrando sempre que alto rendimento não é sinônimo de saúde, mas o jiu-jitsu, o no-gi, ele pode sim ser praticado de uma forma um pouco menos intensa, com um volume controlado e você fazer isso por muitos anos. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o tema, qual a sua idade, se você continua treinando e até quantos anos quer continuar treinando no gi ou jiu-jitsu.